O Homem da Máscara de Ferro. Hoje vamos trazer a história de um personagem francês que talvez você já tenha ouvido falar. Sim, o Homem da Máscara de Ferro realmente existiu, mas sua verdadeira identidade permanece um mistério histórico. Ele foi um prisioneiro mantido sob sigilo extremo na França durante o reinado de Luís XIV. O que se sabe sobre ele é baseado em registros históricos fragmentados da época. Por que o rei Luís XIV fazia questão de esconder a identidade desse prisioneiro? Será que sua máscara era realmente de ferro? Ou era feita com algum outro material mais leve para que ele pudesse suportar? Vamos trazer evidências, curiosidades e relatos históricos para que você possa chegar a uma conclusão de quem era esse misterioso homem que virou tema de vários livros e filmes. Agora, no Portal de Teorias. Portal de Teorias. Em um mundo de reis absolutistas, segredos de Estado e prisões escuras, uma figura misteriosa emergiu da história para se tornar um dos maiores enigmas da França: o Homem da Máscara de Ferro. Quem era ele? Um príncipe perdido? Um traidor perigoso? Ou apenas um bode expiatório de uma corte cheia de intrigas? Durante séculos, sua história alimentou lendas, livros e até filmes de Hollywood. Mas o que é verdade e o que é mito? Hoje, no Portal de Teorias, vamos mergulhar fundo nesse mistério que atravessa gerações. Prepare-se para uma jornada que mistura fatos históricos, conspirações e a imaginação humana. Vamos desmascarar o Homem da Máscara de Ferro. Parte 1. O contexto histórico. Estamos na França do século XVII, no reinado de Luís XIV, o Rei Sol. É uma era de esplendor marcada pelo Palácio de Versalhes, pela centralização do poder e pela imagem de um monarca que se dizia escolhido por Deus. Mas, por trás dos salões dourados e das festas luxuosas, havia um lado sombrio: a Bastilha. A prisão mais temida da França, onde inimigos do rei eram trancafiados e esquecidos. É nesse contexto que surge o Homem da Máscara de Ferro. A primeira menção a ele aparece em 1669, durante o governo de Luís XIV. Um prisioneiro, identificado apenas pelo número 64389.000, foi transferido para a prisão de Pignerol, no norte da Itália, que na época pertencia à França. O responsável por ele era Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, um homem de confiança do rei. Mas o que tornava esse prisioneiro tão especial? Segundo relatos, ele era tratado com um misto de respeito e paranoia. Tinha direito a roupas finas, refeições decentes e até móveis de qualidade, algo incomum para um prisioneiro comum. No entanto, havia uma ordem estrita: ele nunca deveria ser visto por ninguém. E, mais intrigante ainda, dizem que ele usava uma máscara, não de ferro, como a lenda sugere, mas de veludo preto, para ocultar seu rosto. Saint-Mars recebeu instruções claras do ministro da Guerra de Luís XIV, o Marquês de Louvois. O prisioneiro deveria ser vigiado dia e noite. Se ele removesse a máscara ou falasse sobre qualquer coisa além de suas necessidades básicas, deveria ser executado imediatamente. Essas ordens extremas alimentaram a curiosidade de todos. Quem era tão perigoso ou tão importante a ponto de justificar tamanho sigilo? Parte 2. A construção do mito. Com o passar dos anos, o prisioneiro foi transferido várias vezes, de Pignerol para Exilles, depois para a ilha de Santa Margarida e, finalmente, para a Bastilha, em Paris, onde morreu em 1703. Ele foi enterrado sob o nome de Marchioli, mas isso não diminuiu as especulações. Na verdade, foi só o começo.
O mistério do Homem da Máscara de Ferro explodiu no imaginário popular no século XVIII, quando escritores e pensadores começaram a questionar o absolutismo de Luís XIV. Um dos primeiros a popularizar a história foi Voltaire, o famoso filósofo iluminista. Em 1771, ele escreveu que o prisioneiro era ninguém menos que um irmão gêmeo de Luís XIV, escondido desde o nascimento para evitar disputas pelo trono. Segundo Voltaire, o rei, ao descobrir a existência desse irmão, decidiu aprisioná-lo para sempre, cobrindo seu rosto para que ninguém reconhecesse sua semelhança com o monarca. A ideia de um irmão gêmeo era tão dramática que rapidamente se espalhou, inspirando até mesmo obras de ficção. Outro escritor que alimentou o mito foi Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros. Em seu livro O Visconde de Bragelonne, publicado em 1847, Dumas criou uma narrativa épica sobre o Homem da Máscara de Ferro. Ele adotou a teoria de Voltaire, mas adicionou um toque de romantismo e aventura, sugerindo que o prisioneiro foi parte de uma conspiração para substituir Luís XIV no trono. A máscara, que na realidade era de veludo, foi transformada por Dumas em uma máscara de ferro, um símbolo mais sombrio e impactante. Essa imagem ficcional ficou tão gravada na cultura popular que até hoje associamos o Homem da Máscara de Ferro a esse acessório metálico. Mas essas teorias, por mais fascinantes que sejam, têm pouca base histórica. Então, quem ele realmente era? Parte 3. As teorias mais plausíveis. Historiadores modernos analisaram cartas, documentos e registros da época para tentar desvendar a identidade do Homem da Máscara de Ferro. Embora o mistério nunca tenha sido completamente resolvido, algumas teorias são mais plausíveis do que outras. A primeira teoria sugere que ele era Eustache d'Alger, um valete que serviu a famílias nobres francesas. Documentos encontrados indicam que d'Alger foi preso em 1669, o mesmo ano em que o Homem da Máscara de Ferro chegou a Pignerol. Mas por que um simples valete receberia um tratamento tão especial e, ao mesmo tempo, tão severo? Alguns historiadores acreditam que d'Alger pode ter sido testemunha de um segredo de Estado. Talvez ele soubesse de um escândalo envolvendo o cardeal Mazarin, o poderoso ministro que governou a França durante a infância de Luís XIV. Mazarin era conhecido por sua corrupção, e d'Alger pode ter descoberto detalhes de um tratado secreto ou de um esquema financeiro que comprometeria a corte. Outra teoria aponta para Nicolas Fouquet, o ex-superintendente de finanças de Luís XIV. Fouquet era um homem rico e ambicioso que construiu o luxuoso Château de Vaux-le-Vicomte. Sua ostentação irritou o rei, que o acusou de desvio de dinheiro público e o condenou à prisão perpétua em 1661. Alguns acreditam que Fouquet pode ter sido o Homem da Máscara de Ferro, mantido em segredo para evitar que seus aliados tentassem libertá-lo. No entanto, registros mostram que Fouquet morreu em 1680, enquanto o Homem da Máscara de Ferro viveu até 1703, o que enfraquece essa teoria. Uma terceira possibilidade é que ele fosse um diplomata ou nobre estrangeiro, talvez um italiano, envolvido em negociações secretas entre a França e outro país. O nome Marchioli, dado ao prisioneiro em seu enterro, pode ser uma pista. Alguns especulam que ele era Ercole Antonio Mattioli, um diplomata italiano que traiu Luís XIV durante negociações para a venda da fortaleza de Casale. Mattioli foi preso em 1679 e sua descrição física, alta estatura e cabelo grisalho, coincide com relatos do prisioneiro. Mas, novamente, não há provas definitivas. Uma teoria mais recente, proposta pelo historiador Paul Sonino, sugere que o Homem da Máscara de Ferro era um obscuro oficial militar chamado Luís de Marchiali, envolvido em uma conspiração para envenenar Luís XIV. Essa tentativa de assassinato teria sido abafada para evitar escândalos e Marchiali teria sido preso em segredo,
com o rosto coberto para proteger sua identidade. Parte 4. Realidade versus mito. Então, o que podemos separar entre realidade e mito? A realidade é que o homem da máscara de ferro existiu. Ele foi um prisioneiro real, mantido sob condições estritas de isolamento durante o reinado de Luís XIV. Documentos da época, como as cartas de Saint-Mars e Louvois, confirmam que ele era tratado de forma especial, mas também era uma ameaça que precisava ser controlada. A máscara, porém, provavelmente não era de ferro. Relatos históricos indicam que era de veludo preto e sua função era mais prática do que simbólica: evitar que outros prisioneiros ou guardas reconhecessem seu rosto. Os mitos, por outro lado, foram construídos ao longo do tempo. A ideia de um irmão gêmeo de Luís XIV é improvável. Não há evidências de que a rainha Ana da Áustria, mãe de Luís XIV, tenha dado à luz gêmeos. Além disso, a corte francesa era altamente vigiada e um nascimento duplo teria sido impossível de esconder. A teoria de Voltaire, embora romântica, parece ser mais uma crítica ao absolutismo do que uma hipótese séria. O mito da máscara de ferro, criado por Alexandre Dumas, também é uma licença poética. A imagem de um homem preso em uma máscara metálica é poderosa, mas não corresponde aos registros históricos. Mesmo assim, ela capturou a imaginação do público, inspirando filmes como o de 1998, estrelado por Leonardo DiCaprio, que retrata o prisioneiro como um irmão gêmeo de Luís XIV. A verdade, como costuma acontecer, é mais prosaica. O homem da máscara de ferro provavelmente era alguém que sabia demais, um funcionário, um diplomata ou um nobre menor que se envolveu em algo que ameaçava o rei ou a estabilidade do reino. Sua identidade foi escondida não por causa de quem ele era, mas por causa do que ele sabia. Conclusão: depois de mais de 300 anos, o homem da máscara de ferro continua a nos fascinar. Ele é um símbolo da opacidade do poder, um lembrete de que, mesmo em tempos de reis todo-poderosos, segredos podiam ser guardados a qualquer custo. Sua história nos ensina que a linha entre fato e ficção é tênue e que o mistério, muitas vezes, é mais atraente do que a verdade. No final, talvez não saibamos quem ele realmente era, mas o homem da máscara de ferro não precisa de uma identidade para ser imortal. Ele vive na literatura, no cinema e em nossa imaginação, como um eco de uma era onde o poder, o segredo e a intriga governavam o mundo. E você? O que acha? Quem era o homem da máscara de ferro? Deixe sua teoria nos comentários e não esqueça de se inscrever no portal de teorias para mais mistérios e histórias fascinantes. Até a próxima! E aí, o que você achou deste assunto? Será que essa teoria faz sentido? Ou estamos apenas conectando pontos que não existem? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui no portal de teorias cada pista conta. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas conspirações. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!